Fala galera da internet, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Reck, vou resolver mais uma questão aqui da UERJ. A questão de número 9 da prova de 2016, segunda fase. Diz o seguinte, ó. Em um triângulo equilátero de perímetro igual a 6, inscreve-se um retângulo de modo que um de seus lados fique sobre um dos lados do triângulo. Observe a figura. Admitindo que o retângulo possui a maior área possível, determine em centímetros as medidas x e y de seus lados. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, ó. O perímetro é igual a 6, tá? Isso quer dizer que a medida do lado vai ser igual ao quê? Como é um triângulo equilátero, os três lados têm a mesma medida. Então, a medida do lado vai ser 6 dividido por 3, que vai ser igual a 2. Então, o lado desse triângulo mede 2 centímetros, ok? Agora vamos ir para o outro slide. Ok. Então, nós sabemos que a medida de AB aqui, no caso, é 2 centímetros, certo? Vamos determinar AD. Então, esse AD é a altura do nosso triângulo. Ele disse que o triângulo é um triângulo equilátero, logo, esse ângulo é um ângulo de 60 graus. Então, pensando no triângulo ABD, então no triângulo ABD, que é retângulo em D, né? Nós temos o seguinte. Então, vamos desenhar aqui o triângulozinho. Aqui. E aqui. Esse ângulo é um ângulo reto. Esse ângulo é um ângulo de 60 graus. Aqui nós vamos chamar de x. E a distância de A até B nós já sabemos que é 2. Tá? Então, o x é o nosso cateto oposto. E o 2 é a nossa hipotenusa. Relação entre oposto e hipotenusa nós sabemos que é seno. Então, o seno de 60 vai ser igual a x sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre 2. Simplificando aqui, nós temos que x é igual a raiz de 3, ok? Então, a altura do nosso triângulo equilátero aqui vai ser igual a raiz de 3. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Isso aqui é um retângulo. Então, esse ângulo é reto, esse ângulo também. O que eu quero... a que conclusão eu quero chegar? Essas duas retas aqui são o quê? Paralelas. Então, se esse ângulo é um ângulo de 60, esse daqui, ó, ele também vai ser um ângulo de 60, ok? Mas não era isso que eu queria falar. Então, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 30 graus. Vamos pensar no seguinte, ó. O triângulo ABD, ele vai ser semelhante ao triângulo EBF. E por quê? Nós temos um ângulo em comum aqui, ó, que é o ângulo de 60, e esse ângulo aqui é o ângulo reto. Então, se nós temos dois ângulos congruentes, esses triângulos são semelhantes. Então, vamos pensar no triângulo ABD. Tá? Vamos desenhar ele aqui. Triângulo ABD. Aqui está ele. Tá? Então aqui é A, aqui é B e aqui é D. Tá? Beleza. Essa medida aqui, AD, nós já sabemos que é raiz de 3. E a medida de BD é quanto? Nós sabemos que a altura do triângulo equilátero divide a base ao meio. Sabemos que a medida de BC é 2, né? Porque é o lado do triângulo. Então, a medida de BF vai ser igual a 1, ok? Agora, vamos pensar no triângulo EFB. Então, EFB. E, F e B. Então, repara, EF mede quanto? EF, segundo o nosso exercício, é Y. Agora, quanto que mede BF? Bom, vamos pensar. BD, nós já sabemos que é 1. Repara, no exercício ele diz que essa distância aqui é x. Então, a altura vai dividir ao meio. Então, aqui vai ser x sobre 2. E aqui também vai ser x sobre 2. Então, a distância de BF vai ser o quê? Vai ser 1 menos o quê? X sobre 2. Agora, aplicando a semelhança, nós temos que 1 sobre 1 menos x sobre 2, isso vai ser igual a raiz de 3 sobre y. Ou seja, y vezes 1 vai ser igual a raiz de 3
que multiplica 1 menos x sobre 2. Ou seja, y vai ser igual, ó, aplicando a distributiva, nós vamos ter raiz de 3 menos x raiz de 3 sobre 2, ok? Agora vamos voltar lá no nosso exercício. Então, vamos ver aqui. Vou voltar no exercício aqui. Ó, beleza. Ele quer saber a área máxima. Então, a área do nosso retângulo aqui vai ser dada por x vezes y. Só que eu vou pegar e vou substituir esse y por aquele valor que a gente chegou lá, né? Que é o quê? Então, x vezes o valor de y. O y vale raiz de 3 menos x raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 menos x raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a área aqui, no caso, vai ser, ó, raiz de 3x menos raiz de 3x ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma equação no segundo grau, aonde o a vale menos raiz de 3 sobre 2 e o b vai valer a raiz de 3. Repare que faz todo sentido porque ele quer a área máxima, né? Nós sabemos que quando a é negativo, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo e ela vai ter um valor máximo, tá? Então, beleza. Vamos pensar aqui, ó, no x do vértice. xv vai ser menos b sobre 2a. Ou seja, menos raiz de 3 sobre o quê? Sobre 2, menos raiz de 3 não, né? Raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Simplificando esse com esse, eu vou ficar com menos raiz de 3 dividido por menos raiz de 3, isso vai dar 1. Então, aqui no caso, o x que ele pede, aqui, ó, é 1, ok? Bom, agora vamos determinar o y. Como é que eu vou determinar o y? É só pegar e substituir o x na equação. Então, vai ficar assim, ó, o y vai ser igual a raiz de 3 vezes o x, que nós já sabemos que é 1, menos raiz de 3 vezes 1 elevado ao quadrado sobre 2. Ou seja, raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2. Tirando o MMC, que vai ser 2, né? Então, aqui é 1. 2 dividido por 1 vai dar 2. Vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. Menos 2 dividido por 2, que vai dar 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. Então, isso aqui, na verdade, é 2 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 vai dar raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor de y. Ok, galera? Bom, espero ter ajudado em mais uma questão aí. Até o próximo vídeo. Valeu!